3. Derroteiro de Valverde. Derroteiro de Valverde é uma caverna cheia de tesouros que foram mantidos para resgatar um rei refém. A história diz que um rei inca foi tomado como refém por um conquistador espanhol e, em troca de sua vida, o rei ofereceu uma sala cheia de ouro. O explorador espanhol, porém, decidiu matar o rei mesmo assim. As últimas instruções do líder inca foram para manter o ouro escondido em uma caverna secreta. Recentemente, o explorador Bat Blake encontrou uma caverna cheia de joias e vasos de ouro, muitos deles maiores do que uma pessoa. O pesquisador resolveu voltar a Nova York para organizar uma expedição maior, porém foi assassinado no meio do caminho. O tesouro Valverde permanece oculto pelos seus protetores. Clômina. A Vila de Clômina é a única cidade fantasma oficial localizada na Polônia. Originalmente, era uma grande guarnição e campo de treinamento da Wehrmacht alemã. Após a Segunda Guerra Mundial, a vila foi rebatizada de Grodek pelo exército soviético e por muitos anos existiu apenas em mapas militares. Desde 1993, quando o Exército Vermelho retirou suas forças da Polônia, o lugar se tornou abandonado. Atlit Yan, a cidade megalítica submersa. Atlit Yan fornece a evidência mais antiga de um sistema de subsistência agropastoral marinha na costa levantina. Os artefatos arqueológicos em cerâmica correspondem à última fase do Neolítico, com datas de 6.900 a 6.300 anos antes de Cristo. Hoje, encontram-se entre 8 a 12 metros abaixo do nível do mar na Baía de Atlit, no foz do rio Orem, na costa Carmel. Escavações subaquáticas descobriram casas retangulares e um poço. O local foi coberto pelo aumento do nível do mar após o fim da Idade do Gelo. Supõe-se que a linha da costa contemporânea foi cerca de 1 quilômetro a oeste da costa atual. Pilhas de peixes prontos para o comércio ou armazenamento levaram os cientistas a concluir que a vila foi abandonada de repente. Um estudo italiano liderado por Maria Pareschi, do Instituto Nacional Italiano de Geofísica e Vulcanologia de Pisa, indica que um colapso vulcânico do flanco oriental do Monte Etna, 8.500 anos atrás, provavelmente teria causado um tsunami de 10 andares, ou 40 metros, engolindo algumas cidades costeiras do Mediterrâneo em poucas horas. Alguns cientistas apontam para o aparente abandono de Atlit Yan na mesma data como mais uma evidência de que efetivamente ocorreu um tsunami. Ivanovo, Rússia. Outra cidade passando por maus momentos e pelo mesmo motivo. Ivanovo, o maior centro têxtil de toda a URSS no passado, está agora perdendo rapidamente população ativa. Com a concorrência da China, a produção local está muito baixa e os jovens preferem se mudar para cidades maiores e tentar a sorte nelas. É provável que a antiga cidade das noivas, devido a uma grande diferença na distribuição dos gêneros, em breve irá se transformar na cidade das babushkas, senhoras idosas, em russo. Mansão criminosa. Esta mansão chique, localizada em Woodstock, estado americano de Geórgia, tem uma aparência realmente estranha. Veja por si mesmo. As paredes com pinturas gigantes, muito brilhantes, mármore e ouro por todos os lugares. Parece que não faltou dinheiro para o proprietário nesse pequeno castelo. Porém, o que faltou a ele foi bom gosto. Tais figurinos internos aparecem frequentemente em filmes de gangster. Não é de se admirar que entre os habitantes locais haja rumores de que a mansão pertencia a algum criminoso influente e talvez até mesmo a alguma máfia de verdade. De fato, a história da casa é muito mais simples e sem graça. O milionário construiu a mansão para ele mesmo, mas logo faliu e foi forçado a vender a casa de luxo. Bem, na realidade ele tentou vender, mas nenhum único comprador quis comprar. Portanto, hoje a mansão está lá parada e vazia, sem proprietário, desmoronando lentamente e acumulando diferentes lendas. No entanto, ao contrário de muitas outras construções abandonadas, ela parece estar muito bem, porque se localiza em uma região protegida. Até mesmo o fotógrafo Jeff Hagerman teve que percorrer um caminho secretamente para chegar ao local através de uma floresta. Mas você deve concordar, valeu muito a pena. Terremoto na falha de Cascadia.
Existe um termo chamado de zonas de subducção. Estes são lugares em nosso planeta onde alguns blocos da crosta terrestre estão submersos debaixo de outros. Na maioria das vezes, eles são a causa de atividade sísmica e erupções vulcânicas. Em geral, existem muitos desses lugares no planeta, mas hoje só uma coisa nos interessa: a zona de subducção de Cascadia. Ela está localizada ao longo da costa oeste dos Estados Unidos e Canadá. Essa linha perigosa se estende por 1.000 quilômetros da ilha de Vancouver até o norte da Califórnia. Cerca de uma vez a cada 300 anos ocorre um grande terremoto aqui, com uma magnitude de 9 ou 10 pontos. O último terremoto registrado pelos cientistas aqui ocorreu em 1700. Já o último sinal de aviso tocou em fevereiro de 2016. Foi então que uma concentração em larga escala de monóxido de carbono foi registrada na zona da falha. Especialistas acreditam que tal comportamento é um sinal claro de um terremoto iminente. O fundo do oceano se move, as placas são comprimidas e a pressão entre elas aumenta. Isso levou ao deslocamento de gases tóxicos. Vale lembrar que um terremoto de magnitude 10 tem uma força destrutiva absurda. Ele destrói edifícios e causa graves danos à área, além de formar rachaduras no solo, provocando avalanches e deslizamentos de terra. Prever as consequências disso é praticamente impossível, até porque ninguém estará salvo do pior cenário. E será assim. Um terremoto provocará uma mudança no relevo da Terra. A zona costeira perto da falha se assentará e logo cobrirá o litoral com uma onda de magnitude incrível que a humanidade ainda não conhece. Como dissemos antes, nosso planeta pode acabar fazendo uma brincadeira muito cruel com a gente. Orador Surglane. Orador Surglane é mais uma lembrança trágica do terror causado pela Segunda Guerra Mundial. Esta vila francesa foi invadida e destruída pelo exército alemão em junho de 1944, que prendeu, torturou e queimou 190 homens, 247 mulheres e 205 crianças. Com o fim da guerra, Charles de Gaulle ordenou que o local fosse transformado em um memorial. Campo de batalha. Em 2010, um campo de batalha inteiro, incluindo armas, equipamentos e ossadas de soldados, foi descoberto completamente intacto em uma floresta de Papua Nova Guiné. O local foi encontrado pelo capitão aposentado Brian Freeman, que se baseou em antigos diários e mapas para chegar ao campo de batalha. O cenário encontrado mostra o resultado de uma das mais sangrentas batalhas entre os soldados japoneses e os australianos, conhecido como Elra Creek, na qual 79 australianos morreram e outros 145 ficaram feridos. Clodovil Hernandes foi uma figura emblemática na moda, na televisão e até mesmo na política brasileira. Já contamos um pouco da sua história aqui no canal e não foram poucos os momentos em que a sua irreverência e sinceridade conquistaram muitos brasileiros. Deus me livre, eu tenho vergonha na cara. Imagina se eu vou gostar de uma pessoa que não gosta de mim, eu quero que ela faleça. Por mais que eu goste dela, correr atrás, eu não, nem pensar. Mas não achei nada no lixo. Além de ter conquistado muita fama na TV e reconhecimento internacional como estilista, Clodovil acumulou uma verdadeira fortuna. Meu dinheiro eu jogo fora. Eu sou perdulário mesmo. Eu nunca guardei nada porque eu não vou levar nada pro cemitério, nem o corpo a gente leva. Como sabemos, Clodovil faleceu em 2009 aos 71 anos de idade. E desde então sua herança vem sendo disputada na justiça. O testamento deixava toda a fortuna para ser usada na criação de uma fundação para ajudar meninas carentes. Dinheiro esse que seria gerenciado pela sua então advogada. Porém, esse valor nunca pôde ser usado, então obviamente a fundação nunca existiu. Eu doei essa casa pro Brasil para fazer uma fundação com o nome da mamãe, que vai chamar Fundação para Meninas Isabel Hernandes. E essa fundação vai tomar conta de meninas que estão abandonadas em casa. Um ex-companheiro entrou na justiça pedindo parte da fortuna, alegando que tinha uma união estável com ele. Ex-funcionários também entraram na disputa e até a prefeitura de Ubatuba pediu R$200 mil em relação a impostos atrasados. E aí que chegamos no assunto da tão famosa mansão de Clodovil Hernandes. Construída em um terreno de mais de 4.000 metros quadrados na Praia do Léo, em Ubatuba, a casa tem 9 quartos, piscina, sauna, capela e até um lago. A mansão tinha ao
todo 20 cômodos numa área cercada de muita beleza natural. Olha que legal aqui, gente, o piso de areia. Eu senti areia da praia porque eu não curto ir à praia mais há muitos anos, então eu não vou mesmo. Então aqui é um lugar onde eu medito, entende? Quer dizer, às vezes eu transformo em sala de jantar, porque eu mexo na casa o tempo inteiro. Porém, devido a toda essa indecisão sobre a herança do Clodovil, a casa ficou abandonada. Os móveis, itens de decoração e até obras de artes que preenchiam a mansão tiveram que ser leiloadas para pagar dívidas processuais e impostos. E então toda aquela casa gigantesca que Clodovil mantinha com muito cuidado e carinho foi se deteriorando com o passar dos anos. A mansão também está irregular, perante a lei, por estar numa área de preservação ambiental, acumula altos valores de impostos atrasados e também fica numa região de difícil acesso. A casa, que já valeu quase 2 milhões de reais, foi arrematada em leilão em 2018 por 750 mil. Mas dias depois, a compradora desistiu da compra e pediu o dinheiro de volta. E acreditem, a pessoa que depositou o valor do imóvel desistiu da compra e pediu na justiça o dinheiro de volta. O caso aguarda decisão. Jacqueline House. Se alguma vez você já se interessou pela biografia de Steve Jobs, provavelmente já ouviu falar sobre esta mansão abandonada, conhecida como Jacqueline House. A casa, construída em 1925 para o magnata do cobre Daniel Jacqueline, foi comprada por Jobs na década de 80. Durante 10 anos, o fundador da Apple viveu nessa residência luxuosa e depois alugou a residência. No entanto, depois de algum tempo, pararam de cuidar da mansão. Isso não agradou a Jobs. Então, em 2004, ele teve uma estranha ideia de demolir a luxuosa casa e construir em seu lugar moradias mais modernas. Mas a população local imediatamente reclamou deste plano e começou a insistir em manter a antiga mansão. A luta durou vários anos até que finalmente o tribunal decidiu a favor de Jobs. Em 2011, a casa foi destruída, mas infelizmente o fundador da Apple morreu meses depois. Alexandria, a cidade submersa do Palácio de Cleópatra. Alexandria foi uma das maiores e mais belas cidades da antiguidade. Fundada por Alexandre o Grande em 331 a.C., a arquitetura e a cultura da própria Roma foram ofuscados pela cidade egípcia. Palácios e templos dominavam o horizonte. A beleza desta capital política, religiosa, cultural e científico despertou a admiração dos visitantes, como o geógrafo grego Estrabão. O farol de Faros, de 130 metros de altura, representou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Alexandria também era famosa por sua enorme biblioteca, com cerca de 500 mil de papéis de papiro. Partes da cidade, com seus templos, palácios, jardins reais e estruturas portuárias, eram situados no Porto Oriental, chamado Portus Magnus. Devido a uma combinação de fenômenos naturais, incluindo uma série de terremotos e maremotos, o Portus Magnus e partes da antiga linha costeira da cidade afundaram sobre o mar. Por mais de 1.200 anos, templos, edifícios, palácios, estátuas, cerâmicas, moedas, joias e objetos de todos os dias estavam intactos no fundo do mar, coberta por espessas camadas de areia e sedimentos. Junto às ruínas de Alexandria também se encontra o Palácio de Cleópatra, a antiga rainha egípcia. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado e até a próxima. Fazenda de Pablo Escobar. Esta propriedade privada do tamanho impressionante pertencia a Pablo Escobar, um dos criminosos mais famosos do século XXI. No entanto, o traficante colombiano permaneceu na história não só como chefe de um dos grupos criminosos mais poderosos, mas também como um homem com um gosto bastante incomum. Imagine, sua propriedade ocupava uma área de quase 20 quilômetros quadrados. Sim, isso é quase do tamanho de uma cidade pequena. A fazenda de Escobar incluiu um safari privado, karting e até mesmo um aeroporto. O lendário criminoso não poupava dinheiro para decorar a propriedade com vários detalhes estranhos. Por exemplo, todo o território estava cheio de estátuas de dinossauros e também possuía um zoológico único com rinocerontes, girafas e hipopótamos. Mas depois da prisão do famoso criminoso, a propriedade rapidamente caiu em decadência. No entanto, hoje o território foi transformado em um parque de entretenimento que dentro possui um museu dedicado a Pablo Escobar. Além disso, os turistas podem se hospedar em um hotel 5 estrelas.